Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso, né? E Ele foi nos conduzindo essa semana, desde o início da semana, sobre um assunto de extrema importância para as nossas vidas. Antes mesmo de eu saber que eu ia pregar pela manhã, o Senhor já tinha ministrado isso no meu coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é igreja, né? O que é igreja? Tá? Quero trazer um pouquinho para nós aqui esse conceito, né, e esse ensino para as nossas vidas sobre o que é igreja. Bom, a maioria de vocês sabem, né, sou filho do nosso pastor, então meus pais, né, minha mãe nasceu num lar cristão e meu pai se converteu na sua juventude. Então ele e minha mãe se casaram, cristãos, casaram numa igreja cristã. Eles, após o casamento, tiveram a minha irmã, a Keila. Depois de 1 ano e meio, eles tiveram uma grande surpresa, nasceu eu. E diante disso, eu fui apresentado, não sei exatamente com quanto tempo, com 15, 20 dias na igreja. E já foi apresentada a igreja para mim. Então eu cresci num contexto no qual eu tinha entendimento que a igreja era algo para se frequentar toda semana. Então era um costume, algo que eu tinha entendimento, no qual meus pais ensinaram, que até mesmo eu tinha a roupa da igreja, né? Então é uma roupa especial para ir para o culto, né? Então meus pais iam comprar roupa para mim e tinha aquela roupa que era a roupa da igreja, né? Nós tínhamos esse hábito, ter os amigos da igreja, né? Então os amigos da igreja que são os amigos, né? Os amigos da escola, meu pai me ensinava, os amigos da escola são seus colegas, eles não são seus amigos de verdade, né? Os amigos de verdade são os amigos da igreja. Então eu cresci nesse ambiente, nesse contexto, no qual eu tinha entendimento que a igreja era um local para se frequentar, para adorar a Deus. E talvez você também teve esse privilégio, né, de nascer também num lar cristão, de também, né, ter a sua vida ali crescendo na igreja, conhecendo suas pessoas, talvez você conheceu sua esposa ou seu marido na igreja, né? Então você também talvez compartilha dessa mesma história que a minha, ou até mesmo você também foi encontrado pelo Senhor, você foi achado pelo Senhor, você não sabia, não tinha noção que era igreja, né? Talvez você nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas um dia o Espírito Santo, ele vai lá e tocou o seu coração, tocou a sua vida, e você hoje frequenta uma igreja, Mas antes de nós entrarmos no conceito bíblico e exato do que é uma igreja, eu vou primeiro falar o que não é uma igreja, tá? Eu acho que isso é importante a gente entender o que não é uma igreja. Igreja não é somente eu ou somente você. Igreja não existe no singular. Isso é muito importante. E talvez, assim como eu, você já cometeu esse equívoco, né, de achar que igreja sou eu. Não, igreja não é eu. Igreja somos nós, né? Não existe igreja no singular. Não existe a igreja no qual eu sou o presidente, eu sou o membro, eu ajudo no ministro oferta para mim mesmo, eu oro por mim mesmo. Não existe, né? Igreja não existe no singular. Que mais que não é igreja? Esse prédio aqui não é igreja. Meu Deus, o que é isso? Não é igreja, isso daqui são tijolos, tem concreto, tem iluminação, mas isso não é também uma igreja. Igreja então é eu, é você, é cada um de nós. Este local é apenas um local no qual nós nos reunimos como igreja. E a palavra igreja, ela no grego, ela é chamada de eclesia. Até isso nos traz algumas memórias, né, pastor Vinícius? E essa palavra eclesia, ela tem como significado assembleia. Então uma assembleia, ela nunca é feita com uma pessoa só. É impossível você ter uma assembleia com uma pessoa só. Então nós temos esse entendimento que igreja então é uma assembleia dos santos, no qual nós nos reunimos aqui para adorar a esse Deus. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios,
capítulo 2, versículo 19 ao 22. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Glória a Deus. O que a Bíblia nos fala como igreja? E diz o seguinte: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Paulo aqui ele está nos trazendo sobre o que é igreja. Se nós voltarmos um pouco, lá para Mateus capítulo 16, nós vemos que ali o Senhor Jesus, ele cita pela primeira vez a palavra igreja, onde Jesus, ele chega nos seus discípulos e ele fala com os seus discípulos, quem dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão falando em relação à minha pessoa? E os discípulos respondem, uns dizem que você é João Batista, outros até mesmo que você é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou algum dos outros profetas. Mas ali Jesus ele faz mais uma pergunta, e ele diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então, ele toma a dianteira, e ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação do Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro, e então Jesus ele responde, que grande privilégio você teve, Simão, filho de Jonas, de João, pois meu Pai no céu quem lhe revelou isso, e nenhum ser humano saberia por si só. Próximo versículo, por gentileza. Agora eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Em outras versões, as portas do inferno não prevalecerão. Até é interessante esse texto aqui, porque nós temos que ter o entendimento que Deus não instituiu a igreja sob Pedro, porque Pedro significa uma pequena pedra, mas Deus institui a igreja sobre uma pedra grande, e essa pedra grande é a revelação de quem é Jesus, no qual Pedro ele traz, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Então nós vemos que Jesus ele falou sobre algo que iria iniciar assim no futuro. E esse algo era a igreja de Jesus Cristo, no qual agora Paulo, ele traz ali instruções, ele traz ali ensinamentos sobre a igreja. E ele diz, vamos lá para Efésios 2, não precisa abrir, mas só acompanhe comigo. No versículo 19 ele diz que vocês já não são estranhos e forasteiros. O que é isso? Primeiro que Paulo escreve a Efésios, e a carta de Efésios é uma carta para uma igreja, então era para cristãos, não era para pessoas que não eram cristãs, não era para pessoas que não conheciam o evangelho de forma alguma, era para pessoas que serviam já o Senhor Jesus Cristo. E ele fala, vocês já não são forasteiros, vocês já não são estranhos, ou seja, vocês já conhecem o evangelho. Vocês já sabem, vocês já conhecem uns aos outros. E ele diz, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Glória a Deus por isso. Deus, ele estabeleceu a igreja para nós sermos família dele. O pastor Carlito Paz, não sei quantos conhecem ele, é da igreja da cidade, ali em São José dos Campos. Ele tem uma frase muito legal, que ele diz que igreja
não é o lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Igreja é a família de Deus. E agora eu quero que você faça uma reflexão juntamente comigo. Talvez você está com algum familiar aqui juntamente contigo na igreja, ou talvez ele não está aqui por algum outro motivo, mas a pergunta que eu faço para você: você escolhe amar o seu familiar? Você acorda um dia e fala assim, por exemplo, eu acordo, hoje eu resolvi amar meu pai. Ou hoje eu não estou a fim de amar o Benjamin não. Não tem como. Se você é uma família, você ama, independente do que aconteça. Você entende que Deus então, Ele sabendo, e Ele que criou a família, Ele então institui a igreja para ser a família de Deus. Ou seja, eu e você, nós somos irmãos, porque fomos adotados pelo mesmo Pai. Quem é o nosso Pai? Deus Pai é o meu e o seu Pai. Então todos nós aqui somos irmãos. E como irmão, se você tem um irmão, se você tem uma irmã, você não decide amar ele um dia sim, um outro dia não. Você pode até brigar com ele. E isso ocorre. Eu e minha irmã, quando nós crescemos juntos, glória a Deus, a gente brincava muito, mas brincava mesmo, se divertia, mas a gente também brigava. Talvez ela não está aqui, né, Vidal? Mas ela está em casa, então ela está dando risada, certeza. E irmão, ele tem uma característica de saber irritar. Não sei se você tem irmão ou irmã, ele tem uma característica assim perfeita. Ele sabe exatamente o ponto, ele sabe o seu tendão de Aquiles, né? Ele sabe o seu ponto fraco, né? Então ele vai ali e te cutuca. Irmão tem essa característica. E isso é muito interessante, porque se nós como irmãos, eu e minha irmã, a gente brigava, passava 20 minutos, passava uma horinha, daqui a pouco a gente já estava dando risada junto, brincando, ela já vinha querer brincar comigo, eu ia brincar com ela, então já havia uma comunhão, era uma briga apenas no momento. Então Deus, Ele sabendo de todas as coisas, Ele prepara diante da revelação de Pedro, Ele institui a igreja para que nós venhamos a ser família. E Deus, Ele vai buscar uma igreja, uma noiva que entende o conceito de igreja como família. Nós não somos apenas uma instituição, nós somos Assembleia de Deus, Zona Sul, glória a Deus por isso nós somos, mas antes disso nós somos a família de Deus. Deus estabeleceu a igreja para ser uma família para o Pai. Nós temos o mesmo Pai. Aleluia! E numa família, não sei se você, em casa o Benjamin ainda está na folga, ele ainda não tem nenhuma, a única responsabilidade que o Benjamin tem é quando ele espalha os brinquedos na sala. Se você já foi em casa, você já viu, né? Ele faz ali um reboliço, e após ele espalhar, a missão do Benjamin é apenas: filho, vamos recolher os brinquedos. Você já percebeu que numa família cada um tem uma responsabilidade? Numa família cada um tem uma função. Quando a minha mãe, teve uma época que minha mãe foi trabalhar numa empresa, e eu e minha irmã estudava ainda. Se eu não me engano, a gente estava na faculdade já. Meu pai que é bom de data, eu não sou tão bom assim não. Mas, e eu lembro que a minha irmã, eu estava trabalhando pela manhã, era estágio, e à noite eu fazia faculdade. E a Keila fazia a faculdade pela manhã, ela não estava estagiando ainda. E o meu pai também fazia a faculdade, né, de Direito pela manhã, então ele vinha com a Keila, eu saía do meu trabalho, também era só período da manhã, chegava todo mundo na hora do almoço lá. E cada um tinha uma função, né? O meu pai passava no açougue, comprava ali a mistura para nós, a Keila fazia o almoço. Então o Vidal, ele foi muito privilegiado, igreja, porque ele já pegou a Keila treinada em fazer almoço. E quem foi a cobaia? Eu mesmo. E meu pai. Então, e após ela fazer o almoço, de quem era a responsabilidade de lavar a louça? Minha.
Então, cada um tinha uma função. Hoje, casado, eu trabalho de casa, o meu trabalho é remoto, de vez em quando só vou para o escritório. E a Bruna faz o almoço, o Benjamin ainda, a função dele é apenas lavar a mão e comer, já é um sacrifício, mas Deus está dando graça. E a gente dá comida para ele, e após aquilo, a Bruna faz, quem vai lavar a louça de novo? Eis-me aqui. É a minha função na minha família durante o almoço. Assim também como é a minha função o quê? De trazer o sustento. Trabalhar, receber o salário e trazer o sustento na minha família. Cada um de você, cada um de nós aqui presentes, nós temos uma função em nossa família, na sua casa, no seu endereço você tem uma função. Agora vamos trazer esse contexto de família para a igreja. Quando você é novo convertido, você está assim como o Benjamin. Você ainda não consegue fazer as coisas. Você ainda não tem uma função. Você apenas está ali para se alimentar. E você quer que as pessoas levem para você o seu alimento. Mas a partir do momento que você vai crescendo, você vai começando a ter responsabilidades na família. Na igreja não é diferente. Se nós somos uma família para o Pai, eu e você, nós crescendo em Cristo, amadurecendo em Cristo, nós começamos a ter funções no corpo de Cristo, na família de Cristo. E sabe o que acontece? É que a gente muito vincula a imagem de igreja como o culto aqui que está acontecendo, no qual eu estou exercendo o dom que Deus me deu, então eu estou pregando. O irmão Fred está aqui exercendo o dom, está servindo. A irmã Fran está servindo. Os meninos do som, o Gideon e o Lucas estão ali servindo. E a irmã também Lília está ali servindo. E a igreja, o pessoal do louvor estava aqui servindo. Mas a igreja, a família de Deus está aqui para receber. Mas diante disso, o que nós estamos fazendo então? A igreja, a família, ela não é... Você com a sua família, você só encontra uma vez na semana. Você com a sua família, você só fica com ela uma vez por semana. Igreja vai muito além dessas 4 paredes de nós encontrarmos aqui, porque neste momento está apenas 10 pessoas servindo aqui o corpo de Cristo. Nós como igreja somos uma família e cada um tem uma função. Então nós temos que deixar isso também influenciar fora da igreja. E como nós fazemos isso? Saindo, comendo uma pizza junto, isso é servir. Fazendo uma pizza na sua casa, fazendo um PG, estudando a palavra de Deus, ensinando, ajudando aqueles que são mais novos na fé, trazendo ali, levando folheto, evangelizando, fazendo, divulgando as boas novas. Cada um de nós podemos fazer algo na família de Deus. Igreja não é um lugar apenas para eu receber. Igreja não é um lugar apenas para eu ir e ser amado. Não. Igreja é um lugar também para eu dar. Igreja é um lugar também para eu amar. Igreja é um lugar também para eu ter paciência. Igreja é um lugar também para eu poder crescer juntamente com o meu irmão em Cristo. Porque como família de Deus nós somos discípulos de Cristo. Então cada um de nós aqui estamos sendo aperfeiçoados. Então diante disso, a gente ainda não está perfeito. Não tem um aqui que se salva. Todos nós aqui estamos sendo aperfeiçoados. E nós como família então, nós amamos o nosso irmão, porque a gente sabe que assim como eu estou sendo aperfeiçoado, ele também está sendo aperfeiçoado. Aleluia, glória a Deus. O pastor Lipão, não sei quantos conhecem ele, ele fala uma coisa muito interessante sobre igreja. Ele fala que nós muitas das vezes, nós vamos à igreja, ele diz, a igreja não vai dar a mim o que Deus pode me dar. Você vai à igreja esperando algo, com uma expectativa. Só que quem quer te dar isso não é a igreja, é Deus. E aí nós
mudamos a nossa expectativa, transferimos para a igreja, e aí nós nos frustramos porque família não é perfeita. Sua família é perfeita? Se for, eu vou lá passar um estágio lá, uma semana para aprender. Família não é perfeita. Quem é perfeito é Deus. Quem é o nosso pai é Deus. Ele sim é perfeito. Então a nossa expectativa tem que estar em Deus e não na igreja. Quando nós colocamos a expectativa em Deus, nós não nos frustramos com a igreja. Então nós não vamos mudar de igreja, porque nós não somos consumidores de igreja. Nós apenas vamos para a igreja para servir a igreja. Então você, como família, você não aponta o defeito, você apenas se prontifica para resolver aquilo que está errado. Se você entende que tem uma dificuldade, que tem uma deficiência, você é apto como família para resolver essa deficiência. Basta você se prontificar. Aleluia. E o texto continua. Ele fala que nós somos então uma família de Deus, e juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. O que é a pedra angular? Pedra angular é uma pedra que fica de esquina de uma construção. Naquele período eles não tinham ali o cimento, eles construíam por meio de pedras. Então eles escolhiam muito bem uma pedra para ficar ali no ângulo entre uma parede e outra. Então vamos citar um exemplo aqui. Imagina que essa coluna branca aqui é a pedra angular. Então aqui Paulo ele fala que juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então a pedra angular é a primeira coisa que é colocada numa construção. E a partir do momento que eu tenho uma pedra, eu vou construir então em volta daquela pedra angular. Eu vou trazer pedras para cá e pedras para lá. Mas existe uma grande dificuldade quando você está construindo há 2000 anos atrás. Que a pedra, ela tinha que ter o mesmo tamanho, largura da pedra angular. Então a pedra não podia ser pontiaguda, a pedra ela não podia ser maior, a pedra ela não podia ser menor, ela tinha que ser no tamanho certo para ela ser construída. O que nós aprendemos com isso, igreja? A igreja ela foi construída sobre os alicerces dos profetas e dos apóstolos, no qual Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Então eu e você, Pedro escreve depois em 1 Pedro capítulo 2 que nós somos pedras vivas. Eu e você somos pequenas pedras que são colocadas juntamente com a pedra angular. Só que quando nós chegamos na igreja, a nossa pedra, eu, Mateus, estou pontiagudo. Eu, Mateus, estou maior do que a pedra angular. Então, Jesus olha para mim e fala assim: não, Mateus, você precisa ser tratado. E como Jesus trata a minha vida? Com outra pedrinha viva que pode ser você. E como que isso acontece? Pedra com pedra. O que acontece com pedra com pedra? Sai faísca. Além de sair faísca, ela quebra e ela vai tomando forma. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Para nós fazermos parte da igreja, para nós sermos parte dessa construção no qual Jesus estabeleceu, e Ele é a pedra angular, eu e você precisamos ser afiados um com o outro. Então a contenda e o conflito que eu posso ter com você faz parte, porque é dessa forma que nós estamos sendo aperfeiçoados para serem construídos como igreja. Por isso igreja não é esse local, igreja somos nós.
É o fato de nós nos encontrarmos com um propósito de nos parecermos com Cristo. E quanto mais então nós vamos sendo forjados pelo meu irmão, pela minha irmã, nós vamos sendo confrontados, nós vamos sendo afiados, nós vamos sendo adaptados, nós então vamos sendo parte da construção da igreja de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso me faz pensar em algo. Nós como pedras vivas, nós como igreja, nós não somos iguais. Deus estabelece a igreja para ter unidade e não igualdade. Todo mundo igualzinho, todo mundo fala igual, todo mundo expressa da mesma forma, todo mundo pensa da mesma maneira, todo mundo acha, para mim tinha que ser cadeira preta, e todo mundo da igreja concorda que vai ser cadeira preta, né? Não. Jesus, ele estabelece a igreja no qual cada um de nós pensamos diferente, mas nós temos algo que vai afiando um ao outro. E isso faz nos ter então a construção da igreja do corpo de Cristo. Aleluia! Vou até citar um exemplo aqui, vou expor meus amigos aqui. Alguns amigos, né? Não vou expor todos, senão você vai falar, não sou amigo do pastor Mateus. Pastor Josias e pastor Vinícius. A gente é amigo. E é amigo mesmo. Tenho mais amigos aqui, tá, igreja? E a gente pensa diferente. Vocês sabiam? E tem hora que nós temos reuniões, alguns assuntos para serem tratados e é muito engraçado. Porque a gente traz ali assuntos que vão gerar mesmo um conflito, mas um conflito no qual nós somos família. Então, como família, eu não vou sair daquela reunião achando, não vou nem ligar mais para o pastor Josias, nem mais para o pastor Vinícius. Não, eu sou família com ele, eu sou família com o pastor Vinícius. Então eu amo ele, ele me ama, eu amo o pastor Vinícius, ele me ama. Então a gente entende que é aquilo que nós estamos fazendo em prol do reino. Então não tem problema a gente pensar diferente. O que importa é que nós somos família. E nisso Deus está amadurecendo eu e amadurecendo eles também, para que nós venhamos a ser parte dessa construção como uma pedra viva no altar. Aleluia, eu citei um exemplo deles, mas talvez você já teve conflitos aqui na igreja. E meu irmão, não tem problema, isso faz parte. A questão é como que nós estamos lidando com esse conflito. Será que eu estou lidando como família ou apenas como uma pessoa que eu encontro no domingo? Temos que mudar a chave. Porque senão, Jesus vem buscar o quê? A igreja. Ele não vem buscar a Rua dos Inocentes 136. Ele não vem buscar os bancos e as pessoas que estão nos bancos. Não, ele vem buscar a igreja. E a igreja é uma pedra viva que está junto com a pedra angular. E a igreja é uma família de Deus. Então ele vem buscar essa igreja. Aleluia, glória a Deus. E continuando o texto diz que nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Nele, em Jesus, nós somos firmemente unidos. Nele nós estamos juntos. Nele nós somos juntos, nós estamos conectados. Aleluia, glória a Deus. E continuando, por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito, um templo para o Espírito. Igreja então é uma família para o Pai, é um templo para o Espírito. E a gente vai chegar em Jesus daqui a pouquinho. Ou seja, quando nós entendemos que somos uma família, que estamos sendo aperfeiçoados um por outro, quando nós entendemos que fazemos parte dessa construção e que os conflitos que nós enfrentamos faz parte, mas nós perdoamos, nós amamos, nós perdoamos, nós amamos, então nós seremos um templo para o Espírito. Só vai haver manifestação do Espírito de maneira coletiva se nós entendermos o que é ser igreja.
Nós desejamos um avivamento, nós desejamos um derramar do Espírito, nós desejamos, se o Senhor opere milagres, maravilhas, salvação, mas isso só vai acontecer se nós sermos família. A habitação, a manifestação do Espírito Santo está condicionada a eu e você nos entendermos como família. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 3, versículo 6 de Efésios diz, Paulo ele continua e agora ele vai falar sobre Jesus. Ele diz, e este é o segredo revelado tanto aos gentios como aos judeus que creem nas boas novas e participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Igreja para o Filho é um corpo para o Filho. Jesus, ele vem buscar a noiva e ele estabeleceu nós como integrantes deste corpo. Agora você já viu um corpo que tem a sua mão? Você já viu um corpo que um pé sai sozinho? Você já viu um corpo no qual uma orelha ela ouve sozinho? É impossível. Se você já viu um corpo tendo a sua própria inteligência de se mexer sozinho, uma parte do corpo, por exemplo, imagina, sabe quando você tem um músculo involuntário assim, fica mexendo assim seu braço, você faz algum movimento que você não está adaptado, inclusive essa semana passada, nós temos aqui na nossa igreja atletas de Cristo, corredores, o irmão Fernando no teclado, meu irmão, o que é isso? O irmão corre. E na quarta-feira no feriado a gente foi ser igreja no parque. E nós fizemos uma atividade lá, foi bem gostoso. Eu, o Fernando da Araceli, o Fernando tecladista e o irmão Flávio. Se você quiser fazer parte desse grupo, apenas levante a mão que eu vou atrás de você. Na verdade eu peço para o Fernando, ele é mais rápido que eu. E nós ali corremos, ali nos divertimos. E você não consegue, após fazer essa atividade, o que aconteceu? Fazia muito tempo que eu não corria, então minhas pernas ficou doloridas, o músculo ficou mexendo sozinho. O Flávio disse que foi descer a escada da casa dele, foi parecendo que não tinha perna direito. Isso acontece. E nisso eu aprendo uma coisa, nós como igreja, nós não nos movimentamos sozinhos, nós temos que movimentar como corpo. E eu e você somos integrantes deste corpo no qual eu e você temos uma função, temos um objetivo, temos algo que Deus instituiu e detalhe, Deus estabeleceu aonde nós iríamos ficar. Em 1 Coríntios capítulo 12, ali Paulo ele traz os dons do Espírito e depois ele fala sobre o corpo de Cristo, no qual ele estabeleceu cada um com uma função. Ele não falou que todos eram perna, ele não falou que todos eram braços, ele não falou que todos eram orelha, não. Ele falou que cada um tem uma parte específica no corpo. E aí eu te pergunto, igreja, por isso que igreja não existe no singular e sempre no coletivo. Você no corpo, você está exercendo a sua função? Você está exercendo a sua função? Por isso que igreja não é uniformidade, não é todo mundo igual, não, é unidade, é todo mundo mesmo sendo diferente, mas cada um exercendo a sua função. Talvez você pense comigo, na igreja nossa, eu acho que a gente precisa fazer evangelismo, eu acho que a gente tem que evangelizar assim 24 horas por dia. Mas talvez você me fala, não, eu acho que na nossa igreja a gente precisa de discipulado, está faltando discipulado. Ou até mesmo, não, eu acho que na igreja precisa de teologia, ensino da teologia, da escola bíblica dominical. Não, mas eu acho que na igreja precisa de mais pessoas para servir no diaconato, no louvor, é isso, tem que melhorar, os instrumentos, tem que melhorar a caixa de som, a iluminação. E todos estão certos. Porque cada um tem uma função. E você vai se preocupar com a sua função. A questão é que nós, nos preocupando com a nossa função, a gente não tem que desprezar a função do nosso irmão. Você já viu no corpo,
por exemplo, eu aqui, vou desprezar o meu pé, não quero saber. Eu vim na igreja, eu sei meu pé, gente. Não quis saber dele, não. Ele estava meio mal educado lá em casa, eu não quis saber dele, não. Eu vim mancando. Não. Da mesma forma que eu compro um sapato para usar no meu pé, eu tenho que comprar também uma calça, uma camisa. Ou seja, todos nós, como funções específicas no corpo, temos uma responsabilidade. Então nós vamos naquilo que Deus nos escolheu. E aí que está a grande questão. Então o fato do meu irmão, ele não está se preocupando com isso, ele só quer saber de fazer culto ao ar livre. E ele não está se preocupando com o culto aqui. Não tem problema. O importante é que eu apoio o meu irmão, ele me apoia. E nós entendemos que nós somos corpo. Aleluia. Glória a Deus. A única forma de nós crescermos como igreja, como corpo de Cristo, é nós entendermos que cada um tem uma função e nós exercemos essa função. Se Deus já ministrou no seu coração o que você tem que fazer, então por que você está parado? Você sabia que o fato do ministrante estar aqui pregando, ele não está discipulando ninguém, ele está apenas trazendo um ensinamento da palavra de Deus? Quem vai discipular vai ser o momento que eu estiver na mesa contigo. Quem vai discipular é o momento que você vai estar na mesa com o seu irmão do lado. É o momento que você vai ligar para um pastor e falar assim: pastor, liga, fala comigo, ministre em meu coração, eu preciso ser pastoreado. O pastoreio, ok, tem a mensagem que é de extrema importância aqui no púlpito, mas tem também, o principal é o nós andarmos lado a lado, é nós sermos família, é nós sentarmos à mesa, é nós combinarmos de sair junto, é nós combinarmos de crescer junto, de ler a Bíblia junto, de orar junto. Nós temos que parar com essa visão de religiosidade, no qual nós achamos que é somente aqui. Então se eu não sou convidado para pregar, então eu não estou fazendo nada. Não, igreja, nós fomos escolhidos pelo Senhor para fazer parte de um corpo, e um corpo tem funções, e cada um tem que exercer sua função. Hoje eu estou aqui, mas pode ser que Deus depois me coloque aí, não importa. O que importa é nós exercermos nossa função, igreja. Não vamos ficar parados com aquilo que Deus já derramou na nossa vida. Se Deus te escolheu como um ministro, se Deus te escolheu, te deu um dom, te deu talentos, então faça. Não espere, não coloque a culpa nos outros. Oh, Espírito Santo. Igreja, eu não me preparei em querer, não me entenda mal, eu não estou querendo te ofender de maneira alguma, eu estou querendo que nós venhamos a entender que nós somos família, e como família nós somos um corpo, e como corpo nós temos funções, então nós temos que trabalhar. Nós iremos mudar a realidade, nós iremos ver essa igreja cheia, quando nós entendermos que cada um tem uma função, e nós exercemos com excelência a função que Deus me estabeleceu. E aonde nós vamos encontrar essa função? É buscando a Ele, é tendo momento de discipulado, é conversando, é nos alinhando, é misturando as gerações, a geração mais nova com a geração mais velha, aprendendo com a experiência deles, e nós colocando o nosso vigor de mais novo e animado. Mas nós precisamos, igreja, viver isso. Eu tenho certeza que você já sonhou e já imaginou essa igreja repleta, e nós comprando esse local, e talvez comprando outro, e crescendo, e a igreja crescendo, e nós vemos vidas entrando, e vidas se prostrando aos pés do Senhor Jesus. Você já sonhou isso? Porque esse é um sonho do cabeça, e quem é o cabeça é Jesus. Aleluia, aleluia. Para nós colocarmos isso em prática na nossa vida, a gente primeiro então tem que saber quem nós somos. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A bandeira que nós levantamos é a igreja de Cristo. A bandeira que nós levantamos, nós fazemos parte do corpo de Cristo, no qual nós só fazemos a nossa função se for comandada pelo cabeça, que é Cristo. Aleluia,
Glória a Deus, glória a Deus. Então, recapitulando, nós somos uma família para o Pai. E numa família nós temos responsabilidades. Nós somos um corpo para o Filho. E como corpo nós temos funções. E nós somos uma habitação para o Espírito Santo de Deus. No qual, se nós sermos um corpo, se nós sermos família, a manifestação do Espírito Santo ela vai vir sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu convido você, já estou encerrando, em Atos. Nós vamos ler 2 versículos. Capítulo 1, primeiramente. Versículo 14. E ali nós sabemos que Jesus subiu aos céus, 500 pessoas viram Jesus subindo aos céus. A igreja estava ali reunida. E diz então, no versículo 14, que todos eles se reuniam em oração com um só. Com um só, igreja? Todos se reuniam em oração com um só propósito. Mostra o quê? Unidade. Família tem um propósito. Corpo tem uma função. Todos com um só propósito. Acompanhado de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. E agora vamos lá então para Atos 2. Versículo 1 e versículo... Vamos ler até o versículo 4. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Você percebeu que está ali apresentado o sujeito da frase todos? Mas olha o versículo posterior. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Mas não era todos? Todos que faziam parte da família de Deus. Todos que eram pertencentes do corpo de Cristo. Todos aqueles que estavam com um só propósito. Eles experimentaram o batismo do Espírito Santo. E nós vemos então que no posterior, judeus devotos de outras regiões, eles chegam lá e vejam o que está acontecendo aqui, eles estão bêbados. Quando você não faz parte da família, você vê o Senhor operando, realizando, e você começa só a apontar crítica. Ah, isso aí não, daí está errado. E você só começa a apontar. Igreja, vamos ser os todos. Vamos estar num só propósito. Vamos estar em um só objetivo, em uma só função. Em viver como família de Deus, como corpo para Cristo e como morada do Espírito Santo de Deus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia, 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 aleluia. E você vai começar já a exercer o seu parentesco. Eu convido você a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. E fechar os corredores. Nós somos família. Nós somos família. Se você está sozinho, vai atrás de alguém. Nós somos família. A gente não pode ficar sozinho. Quando você vê um familiar seu sozinho, o que você faz? Você vai correndo atrás dele. E sabe o que é lindo? Se você tem um filho ou um familiar seu, e esse familiar falou que vai para o trabalho e depois ele não chega no horário. E passa a noite, chegou no outro dia e nada dele. Você fica tranquilo? O que você faz? Você vai atrás. Primeiro você liga. Você faz algo incomum nos dias de hoje. Você não manda um WhatsApp, você liga. Depois que você liga e ele não atendeu, o que você faz? Você vai fazer o percurso que ele fez. Não é porque você está cobrando ele de estar na sua casa. Não, porque você ama, é sua família. E você quer que ele esteja em segurança. Agora olha quantas cadeiras vazias temos aqui. Quantas pessoas que fazem parte da AD Zona Sul e não estão aqui presentes? Se nós somos família, qual que é a nossa postura?
Nós somos família. Então você não vai até aquela pessoa cobrando: por que que você não foi na igreja? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem com você? Eu senti sua falta. Por isso que essa mentalidade, igreja, de família, ela tem que estar muito latente em nosso coração. Porque se um dia eu faltar, você ligar para mim, eu vou falar: nossa, sentiram minha falta. Eu sou família. Eu encontrei uma família. E tem hora que talvez aqui na igreja tenha gente que talvez nem tem família em sangue, mora sozinho. E aí você já parou para pensar que a gente se fecha no nosso ciclo de família ou de amizade, pessoas que a gente tem intimidade, e fica só nisso? Sendo que nós somos família, todos aqui, desde mim que estou aqui desse lado até o último que está ali, todos, dos adolescentes, das crianças, todo mundo, somos família. Você que está acompanhando na sua casa também, você é família. E ó, o que eu falo para ti, vamos ser igreja juntos aqui. Vamos ser igreja, vamos ser família juntos. Sabe quando você encontra um familiar há muito tempo, o que você faz? Você sai correndo e dá um abraço nele. Você não importa, talvez até você chore. Se um familiar seu viaja para longe, me lembrei agora da Bianca quando foi para a África. Aí foi eu, a Bruna, o Benjamin não tinha nascido ainda, o Luciano e a Nancy buscar a Bianca depois de 10 meses que ela ficou lá na África, né? O que nós fizemos quando nós a encontramos? Corremos e abraçamos ela. Choramos, nos emocionamos. Porque quando você encontra uma família, que faz tempo que você não encontra, você chora, você se emociona. Esse é o sentimento, igreja, que nós precisamos ter como igreja de Cristo, como família de Cristo. E você vai começar a orar pelo seu irmão e a sua irmã aí. Você vai interceder pela vida. Se você não sabe o nome, hoje é uma oportunidade de você conhecer um irmão e uma irmã que você não conhecia. Você vai perguntar o nome e você vai começar a interceder pela vida dela. Porque uma família, ela sabe o que passa de dificuldade. Um familiar seu, você sabe onde o calo dele está apertando. Você sabe quando ele está apertado financeiramente. Você sabe quando ele está enfermo. Você sabe quando ele está desempregado. Você sabe quando ele está bem também. Porque uma família também se alegra com a alegria do outro. E nós precisamos viver isso. Viver esse conceito. Eu me alegro com a minha irmã, mas eu me entristeço, se necessário, juntamente com a minha outra irmã, diante de uma perda, alguma coisa. Mas eu me alegro com o meu irmão, mas eu me entristeço com o meu outro irmão ali. Eu oro por ele, porque nós somos família.